Livro de Daniel, capítulo 6, verso 1, queridos. Daniel na cova dos leões, diz assim a palavra do Senhor. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Coisa rara, né, queridos? Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido, a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Até aqui, meus queridos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra, essa é a tua igreja, esse é o teu povo que o Senhor ama. Que o Senhor possa falar conosco neste dia, Senhor, nessa noite, nos ensinando os teus caminhos, nos corrigindo, Pai. Fala a tua noiva que quer ouvir a tua voz, a tua palavra no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus queridos. Tenham vontade. Queridos, essa é a terceira mensagem que eu trago sobre a vida de Daniel. Em que sentido, queridos? Que ainda estamos no início do ano, né? Que meados do mês de fevereiro, e todo início de ano nós costumamos colocar alvos, né? Colocar metas, objetivos que a gente quer cumprir ao longo do ano,
Só que muitas vezes a gente falha, né? Nós falhamos em obter esses objetivos, não atingimos às vezes nem metade do que a gente mesmo coloca para nós como desejo de se realizar em um ano. E eu acho que é desejo de Deus que a gente seja mais bem-sucedido nessas causas, né? Que a gente cresça, que de um ano para o outro a gente não fique estagnado, muito menos retroceda, né? Muito menos ande para trás. Né? Na nossa vida é interessante que a gente sempre esteja caminhando para frente, sempre avançando, sempre conquistando coisas novas, sempre angariando, né? Realizando sonhos, e os nossos objetivos a gente consiga realizar, pelo menos a maioria deles. Né? Para mim, um grande exemplo de uma pessoa bem-sucedida e que é íntegra, né, diante de Deus é a pessoa de Daniel. Né, que, por mais que ele era um servo, né, ele era dominado pelos persas, apesar de ser de Israel, ele era dominado pelos persas, mas ainda assim ele conseguiu prosperar. E a gente sabe que o nosso país vive, né, uma situação um pouco difícil, né, de crise, né, de dificuldade no governo, né, na economia, e eu acho que a gente pode aprender muito com Daniel para crescermos, mesmo numa situação difícil. Na primeira mensagem, eu falei a importância de colocar os objetivos, ser objetivos firmes, né? Que você toma uma decisão e vai até o fim por esses objetivos, que você elabore estratégias, né? Com sabedoria para conseguir atingir esses objetivos, que para você atingir um determinado objetivo, você requer que você planeje, que você veja o que você precisa fazer para conseguir aqueles objetivos. Na mensagem anterior, eu falei sobre os obstáculos, né, que vêm, que nos atrapalham justamente a atingir esses objetivos, que fazem parte da vida, né? Obstáculos reais que surgem a todo momento, né? E por isso que a maioria dos objetivos a gente vai deixando para trás, as pessoas têm dificuldades de atingir por causa de obstáculos que vêm. Tanto obstáculos externos, né, circunstâncias da vida, uma doença, né, qualquer coisa que pode vir, e obstáculos internos também, né, dentro de nós. Muitas vezes a nossa preguiça, a nossa falta de vontade, né? Muitas vezes a gente não tem aquela determinação. E hoje, agora, eu quero comentar sobre as ajudas. Que ajudas que nós temos para conseguir esses objetivos? Né? Se eu falei dos obstáculos, aquilo que nos atrapalha, então o que pode nos ajudar, queridos? Né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Se você quer atingir um objetivo, o que pode te ajudar a alcançar esse objetivo? Né? E nós vemos aqui na vida de Daniel que ele recebeu ajudas, né, especiais para conseguir atingir o patamar que ele atingiu na vida dele como um dos principais governadores do reino aqui dos medos e persas. Bom, a ajuda evidente, ainda mais que nós estamos na igreja, seria qual, né, queridos? Que a gente pode buscar? A ajuda de Deus, né? Claro. Né? Nós vemos a igreja e a gente sabe que Deus, ele nos abençoa. Né? Ele protege aqui como protegeu a vida de Daniel, e ele é um Deus bom, que cuida dos seus filhos, que quer nos ajudar nas nossas dificuldades. Lá em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, não apenas Deus existe, né? A fé do cristão não é apenas que Deus existe, mas também que Deus é um Deus que recompensa, que abençoa, que cuida, que protege, né, que nos dá força, né, que nos fortalece. Veja, nossa igreja tem essa posição muito firme de ser contra a teologia da prosperidade 100%. Né, contra essa questão do cristão, o foco da vida do cristão ser o dinheiro. Né, a busca da espiritualidade, se usando Deus, você querer usar Deus, né, para atingir, né, o objetivo financeiro, né, sendo usado Deus como uma marionete, né, como se Deus fosse obrigado a nos fazer ricos, milionários, etc. Teologia da prosperidade não tem qualquer amparo bíblico, mas a Bíblia cansa de dizer que Deus cuida de nós, que Deus nos protege, que Deus nos abençoa, e Deus quer ver os seus filhos prosperando. Eu mesmo vivo isso e creio que muitos de vocês vivem isso, né? E nós vemos aqui na vida de Daniel, por exemplo, a proteção de Deus. Né? Ele, por se manter fiel a Deus, ele foi, né, alvo de uma intriga, teve a sua vida em risco, mas Deus o guardou. É interessante a frase, né, do rei Dario. Ele falou que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre.
que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Então a gente pode ter essa confiança, queridos, que se nós servirmos a Deus continuamente, buscarmos a Deus continuamente, Ele vai nos guardar, né? Ele vai nos proteger. Mas que a gente possa também receber, né, ter esse testemunho dos outros, que nós servimos a Deus continuamente, né? Queridos, algo importante na nossa vida é nunca ficar parado, né? Se você ficar parado, você não atinge seus objetivos. Não adianta você pedir para Deus, né, para cair as bênçãos dos céus. Não, você tem que fazer a sua parte. Você tem que correr atrás, e aí Deus vai abrindo as portas, Deus vai te ajudando, etc. Mas você precisa fazer a sua parte, né? Veja que Daniel, ele era guardado por Deus, mas ele era um grande trabalhador. Todo mundo via nele, né, a integridade, o cuidado, tanto é que ele foi elevado a um posto, né, de governo. Por quê? Porque ele era confiável. Porque era uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalhava duro, né, que era superior aos outros no trabalho. Então, veja, é difícil você pedir para Deus, né, ó Deus, eu estou com muita preguiça, eu sou uma pessoa preguiçosa, por favor, me abençoe. Deus, eu não quero nada com trabalho, por favor, me promova. Isso não é o tipo de oração que Deus vai ouvir, queridos, né? Deus não é o Deus dos preguiçosos, não é o Deus daquelas pessoas que não fazem por onde, né? Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Para que quando você ore diante de Deus, Deus olhe e veja, meu filho é dedicado, o meu filho faz a parte dele, né? Ele não está abusando, né? Não está sendo uma pessoa relapsa, mas está trabalhando. Então você, nesse sentido, dessa forma, você pode orar a Deus. Então, queridos, sabendo que Deus te ajuda, coloque em oração as suas causas, queridos. Coloque em oração as suas causas. E veja, não lembre de orar apenas quando está aqui na igreja. Quando você está no seu negócio, ou no seu estudo, na sua faculdade, no seu trabalho, quando você vai fazer alguma coisa, ou tem que tomar uma decisão, ou vai assinar um papel, ou vai iniciar o seu dia de trabalho, coloque aquele dia, aquela decisão diante de Deus. Fala, Senhor, eu estou entrando hoje para trabalhar, estou entrando hoje para o meu estudo, e eu preciso que o Senhor me ajude. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria para tomar as decisões. Peço que o Senhor me guie em cada coisa que eu for fazer. Então, veja, é importante no seu dia a dia, não é é importante você ter um momento de oração separado para orar a Deus, mas é importante que você aprender a caminhar com Deus no seu dia a dia. Não é só orar a Deus lá antes de dormir ou ao acordar, mas é no dia a dia. Você está no trabalho, está todo mundo correndo para lá e para cá, cada um fazendo a sua tarefa, e você está em espírito sempre de oração. Fala, Senhor, isso aqui que eu vou fazer é um pouco difícil. Isso aqui eu não sei se vai dar certo. Você coloque isso diante de Deus. Para que essa energia da oração, esse mover espiritual esteja o tempo todo conduzindo o seu caminho e fazendo com que as coisas sejam desimpedidas, os problemas sejam resolvidos mais facilmente. E principalmente, que você ter paz. Porque quando você vai colocando as coisas diante de Deus, você vai tendo mais tranquilidade no seu coração, né? Vai tirando o medo, você vai colocando o medo diante de Deus e fala, Senhor, eu estou com medo nessa situação, não sei direito o que fazer, e você coloca diante de Deus. E você vai colocando a sua ansiedade diante de Deus e vai caminhando mais em paz no seu dia a dia. Às vezes você passa pelas mesmas dificuldades que outra pessoa, mas você vê a diferença do cristão, não é na diferença de dificuldade. A dificuldade são as mesmas. Jesus falou, né, que viria a tempestade na casa que é firmada na areia e na casa que é firmada na rocha. A tempestade é a mesma, queridos, né? A doença, o cristão e o ímpio sofrem, né? Dificuldades, um sofre, o outro também. Agora, a diferença é que você tem Deus. Uma diferença pequena, né, queridos? Não, uma diferença enorme. Você tem Deus para te dar força. Vem a tempestade, a casa firmada na areia vai à ruína. Agora, a casa firmada na rocha, a tempestade é a mesma, mas a casa firmada na rocha permanece. Mentalmente você se mantém sadio, no coração você sente uma força que te dá força para levantar no outro dia, e você permanece, e você vence. E daqui 1 ano, 2, 3, você olha para trás e pensa, meu Deus, como que eu consegui passar por aquilo? Como?
Eu não sei. Mas você olha, foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Então, lembre, firme a sua casa na rocha, queridos, na rocha. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, queridos. Então, ame ao Senhor e o que vier, queridos, saiba que aquilo, de alguma forma, de uma forma que você não entende, vai cooperar para o seu bem. Vai te fortalecer, vai te fazer uma pessoa melhor, vai transformar a sua vida, o seu caráter. Então, receba todas as coisas sabendo que Deus está te ajudando, que Deus te dá força. Abra comigo no Salmo 37, queridos. Se você quiser deixar marcado aí no Salmo 37, porque nós vamos ler algumas passagens aí. Salmo 37, 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. E o verso 39, de novo. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Então veja só, vem hora da adversidade para os justos? Vem. Mas ele fala, ele é a fortaleza na hora da adversidade. Então, queridos, o cristão, a diferença não é se a adversidade vem ou não vem. Muitas vezes vem, porque nós estamos num mundo de dificuldades, cheio de pecados, cheio de problemas. Mas a questão é que você tem uma fortaleza, queridos. Você tem em quem confiar. É por isso que o cristão não precisa ter medo, porque o Deus que controla todas as coisas, o Deus que tem todo o poder nas mãos, querido, Ele vai te dar força, Ele vai te sustentar e vai te ajudar a atravessar o que for e a vencer no seu objetivo, na sua dificuldade, na sua questão. Então, lembre-se disso. A principal e maior ajuda do cristão é, nós temos Deus, queridos. Lembre-se disso. Se você tem uma dificuldade, se você tem um objetivo, se você tem um desafio, coloque isso diante de Deus, pois Ele abençoa aqueles que nele se refugiam. Amém, queridos? Outra questão, outra ajuda que a gente recebe para conquistar os nossos objetivos é a questão do ensino, queridos? Para você, no seu negócio, na sua faculdade, no seu concurso, você precisa se capacitar. E você precisa crescer em conhecimento. O conhecimento vai ser uma arma para você enfrentar as coisas. Se você é aquela pessoa que está sempre com preguiça, não quer se capacitar, não quer adquirir mais conhecimento, você vai enfrentar coisas que você já teria uma resposta e não tem, porque não correu atrás, não se capacitou. Em Provérbios 22, verso 29, diz assim, você já conheceu um homem perito em seu trabalho? Ele será colocado diante dos reis e não diante das pessoas comuns. Uma pessoa perita, ou seja, a pessoa que foi além dos outros, se capacitou, estudou. Veja, a palavra de Deus, queridos, ela elogia, ela coloca como uma grande virtude você se capacitar, você crescer. Então, se você tem um objetivo de se tornar uma pessoa maior na empresa, onde você estiver, se capacite. Isso é uma orientação das Escrituras também. Ok? Uma outra questão que pode te ajudar, claro, outro tipo de ajuda são amigos ou familiares. Daniel, aqui que nós conhecemos, ele tinha 3 grandes amigos, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles se juntavam em oração, um intercedia para o outro, um fortalecia o outro. Então, é isso, queridos, que você precisa muitas vezes buscar na igreja, um amigo. Tem uma pessoa para você conversar, para você dialogar, para você abrir um problema, conversar com uma pessoa. Se você não conhece tão bem uma pessoa aqui na igreja, chame para um almoço. Irmão, será que essa semana a gente podia almoçar junto? De vez em quando, uma pessoa que me chama para almoçar e eu almoço com ele com grande tranquilidade, com grande alegria. Então, que a gente possa juntar, queridos, aqui na nossa igreja, a gente desenvolver isso, de criar uma amizade. Se você está passando por um problema, não passe o problema sozinho. Fale com uma pessoa. Meu irmão, será que... a gente já conversou aqui algumas vezes, será que a gente podia almoçar? Ou, às vezes, depois do culto, vamos lanchar? E assim você cria uma amizade, tem uma pessoa para orar por você, mesmo que você não vá lanchar com uma pessoa, você fala, olha, irmão, será que você poderia orar por mim? Abra o seu coração com algumas pessoas e peça ajuda em oração, porque tudo isso te fortalece.
Uma outra ajuda, querido, que nós temos, uma ajuda externa, que eu estou falando de ajuda externa, é a questão da economia da cidade onde a gente vive. Veja, queridos, tem gente que fica, às vezes, por causa de alguma antipatia com o governo, com a liderança, né, com o prefeito, com o presidente, etc., fica meio que torcendo para o país ir mal, né? A gente tem que ter cuidado com isso, queridos. Porque se o país vai mal, obviamente, isso vai te afetar. Então, o que nós temos que fazer é orar pelo nosso país. Para ficar isso bem claro, em Jeremias 29, verso 7, diz assim, Deus falando, busque a prosperidade da cidade na qual você está. Busque a prosperidade da cidade em qual você está. E ore ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, é claro, querido, se você vive no Brasil, né, se o Brasil prosperar, a chance de você prosperar é maior. Se você mora no DF, se o DF prosperar, a chance de você prosperar é maior. Então, é isso que Deus está dizendo. A prosperidade sua depende da prosperidade do Brasil. Então, a gente, como cristão, em vez de torcer para as coisas naufragarem, a gente tem que orar, queridos. Senhor, abençoa a nossa economia, abençoa o nosso país. Porque se o país vai afundando, é muita gente perdendo emprego, muita gente sem um dinheiro para, às vezes, comprar um pão para o filho. Então, que a gente aprenda a orar também pela situação, não apenas de nós, queridos, orar pelo nosso país. Para que o nosso país prospere, que o nosso país se levante, sim, que o país supere essa crise de corrupção, né, e avance em todas as áreas, né, economicamente, politicamente, em questão de honestidade. Mas nós, como cristãos, queridos, precisamos orar pelo nosso país. Orar pelos nossos governantes. Falar, Senhor, coloca o coração deles diante do Senhor, que eles não se corrompam, né, que eles tomem sábias decisões, porque cada decisão tomada afeta nós, queridos. Afeta nós. Então, se você não pode fazer... Nós temos o poder do voto, mas o cristão tem o poder da oração também. Que a gente ore pelo nosso país, para que... o nosso país vá bem e a gente também vá bem a reboque. Queridos, agora vamos falar, ajuda externa são essas, Deus, nossos amigos, nossa cidade, né, e que a gente possa buscar agora também a questão de ajuda interna. O que nós, dentro de nós, pode nos ajudar, né, a atingir os nossos objetivos? Primeira coisa é a questão do esforço, né, queridos? Que é algo que parte de você e que é essencial para você atingir um objetivo. Se você quer conquistar determinada coisa na sua vida, você vai precisar se esforçar. A Bíblia fala muito sobre a questão de diligência, que é basicamente um sinônimo de esforço. O que é o significado de diligência, queridos, no dicionário? Uma atividade constante, perseverante, esforço, laborioso, empenho, zelo. E é o oposto de ócio. Diligência é o oposto de ócio. O que é ócio, queridos? Ócio é não fazer nada. Aquela pessoa que fica à toa, que deixa o tempo passar, isso é o ócio. E tem um ditado que diz, o ócio só produz o ócio. A própria palavra negócio, vem daí, é a negação do ócio. Negócio é a negação do ócio. Ou seja, você, em vez de estar fazendo nada, está fazendo um determinado trabalho. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, queridos. Para mim, esse é um versículo que, quando eu li a primeira vez, para mim foi muito forte. Verso 23. Veja, queridos, que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Veja, querido, que aqui ele não está falando de coisas espirituais apenas. Está falando de tudo. 23, verso 23. Tudo o que fizerem, tudo, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, tudo o que você fizer, faça como? De todo o coração. Não faça as coisas pelas metades, de qualquer jeito. Eu vou fazer aqui mais ou menos. Não, é de todo o coração. E olha como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então você está lá no seu trabalho, você tem um chefe, né? Meu chefe é chato, meu chefe implica, vou fazer aqui de qualquer jeito. Olha o que a Bíblia está dizendo, faça como se fosse para Deus. Trabalhe como se você tivesse, como se o seu chefe fosse Deus, como se você tivesse que honrar,
e prestar contas a Deus. Veja como isso mudaria, né, queridos? A nossa forma, o nosso empenho, né, quando a gente está estudando, quando a gente está trabalhando. Se a gente fizer de todo o coração e como se fosse para Deus. Por que, queridos, isso, né? Você encarar Deus como seu chefe, como se tudo que você fizesse é para Deus. Por quê, queridos? Porque a vida, queridos, quem foi que te deu a vida? Foi Deus. E Ele não quer ver você desperdiçando a sua vida, fazendo as coisas de qualquer jeito. Quando você trabalha, o seu trabalho produz coisas para a sociedade, e você está ali, de qualquer jeito, fazendo as coisas pela metade, sem você estar empenhado, você está desperdiçando a sua vida. Naquela 1 hora que você tem que fazer uma determinada coisa, e naquela 1 hora você produz equivalente a 15 minutos, 45 minutos da sua vida você jogou fora. E o Deus que te deu a vida, que te deu aquela 1 hora para você fazer algo, você desperdiçou aquele tempo todo que Deus te deu. Então, pegue a sua vida, queridos, e ponha paixão na sua vida. Faça as coisas com todo o coração, como se fosse para Deus. E aí, meu irmão, não tem como você não prosperar, não tem como as pessoas não verem o seu zelo, a sua dedicação, e não tem como você não ir para frente. Né, porque você vai ser um diferencial. As pessoas vão olhar para você e dizer, essa pessoa é apaixonada pelo que faz, ela se dedica, ela produz o dobro do que outra pessoa produz. Porque ela faz como se fosse para o Senhor. E quando você faz isso, olha a promessa. Sabendo, verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, Deus vai te recompensar. Tanto aqui na terra, quanto lá no céu. Porque Ele vai vendo que você não está desperdiçando a vida que você deu, que Ele te deu. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Veja, não trabalhe como se fosse apenas pelo seu chefe, pela sua empresa, etc. Trabalhe como se fosse para Deus, queridos. Produzindo para a sociedade, produzindo, né, fazendo a sua vida valer a pena. Fazendo que você viva todo o potencial que você tem. Porque Deus deu potencial de trabalho, te deu saúde, te deu inteligência, né, te deu ali talento, uma habilidade em um determinado negócio, e a gente está desperdiçando muitas vezes fazendo pelas metades, sem o empenho necessário, sem a dedicação necessária. Vamos abrir em Provérbios capítulo 6, que vai falar um pouco disso, mas em outras palavras. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, meus irmãos. Verso 6, olha só o que vai dizer. Observe a formiga, preguiçoso. Provérbios ele faz muito esse contraste entre o preguiçoso e o diligente. Né? Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe. Olha só, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as provisões no verão. E na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, e a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Então veja só, queridos, a formiga ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante. Quem que é o chefe dela? Ela mesma. Então, nós temos que ser os chefes de nós mesmos. Né? A gente tem que comandar e nós mesmos obedecer e nós mesmos trabalhar. Para que a gente tenha armazenado, né? Para que a gente prospere, para que a gente avance. Né? Que a gente mesmo venha nos liderar para ir adiante. Né? A gente tem que ter esse cuidado, querido, e observar o que a Bíblia diz. Não basta você dar o dízimo, dar a sua oferta e falar, não, Deus vai me abençoar. Deus abençoa, abençoa, mas o que a Bíblia diz aqui do preguiçoso? A pobreza o sobrevirá sobre ele. Então não é só você colaborar com o reino de Deus, é você também fazer a sua parte. Se esforçar, né, correr, ir atrás e ser o chefe de si próprio e se dedicar. Vamos aí para o capítulo 13 de Provérbios. Provérbios 13, verso 4, queridos. Veja como a Bíblia incentiva-nos a sermos pessoas, né, dedicadas. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue. Olha, ele deseja, ele tem os objetivos, mas nada consegue.
Mas os desejos do diligente, do esforçado, né, daquele que se empenha, são amplamente satisfeitos. Sabedoria da palavra, queridos. Provérbios 21, verso 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Então veja, querido, muitas pessoas desejam, olha, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. Mas não adianta, você não vai atingir se você não colocar a mão na massa. Né? Veja que a palavra de Deus incentiva o trabalho, incentiva que as pessoas se esforcem. Porque o Deus não é o Deus, eu já ouvi um pastor falando isso, é uma linguagem mais forte, mas ele fala assim, Deus não é o Deus do vagabundo. E não é, queridos. Deus é o Deus da pessoa que se esforça, né? Que vai, corre atrás, que faz a sua parte. Né? Então, não basta você desejar. Você tem que desejar e ir atrás daquilo que você quer. Né? Então, veja, se você tem um desejo, não deixe para amanhã. Não fique adiando aquilo que você tem que fazer. Se você tem coisas para resolver, resolva logo, com empenho, com dedicação, como se estivesse servindo ao Senhor. A Bíblia sempre fala disso, queridos. Jesus disse, olha, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Veja só, Jesus trabalhava, Deus trabalha, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu trabalho também. Então é aquela frase, o trabalho dignifica o homem. Nós precisamos colocar a mão na massa, né, e fazer a nossa parte. Provérbios 10, queridos. Verso 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. De novo, é o que já estamos dizendo, né? Pessoa diligente, a pessoa que se empenha, a pessoa que está servindo a Cristo de todo o coração. Agora, queridos, um ponto muito importante, né, na nossa caminhada e no nosso país é muito importante falar sobre isso, principalmente se nós queremos a ajuda de Deus, é nós sermos pessoas de caráter. Nós lemos lá que Daniel era um dos grandes chefes do Império Persa, e as pessoas procuraram, né, por meio de intrigas, achar alguma falha de caráter em Daniel, né, para conseguir derrubar ele do posto onde ele estava.